No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre o crédito no Brasil. Você vai entender que houve uma grande expansão desse setor aqui no país. O avanço desde a implantação do Plano Real com a estabilização da economia. Quais os tipos de crédito oferecidos pelos bancos e financeiras? Você vai conhecer os cuidados necessários na hora de tomar um empréstimo e não ter problemas no pagamento das parcelas. Vamos saber onde estão as melhores taxas no mercado e entender que a dívida não é algo negativo, desde que bem administrada. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciene Miranda e começa agora mais um Cifras e Safras. No Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre o mercado de ações no Brasil e no mundo. O mercado de ações, também conhecido como renda variável, foi explicado em detalhes no Cifras e Safras, com a ajuda do experiente Décio Pessequilo, que foi operador de bolsas de valores por mais de 4 décadas e é hoje consultor financeiro. Embora a Bolsa Brasileira passe por um período de perdas, Décio acredita na recuperação este ano. Esse boom da China tem condições de continuar pelo menos até o final dessa década. E nós sabemos que a China é o nosso principal parceiro comercial. Professor Celso Grise, quais são os riscos do mercado de ações? Luciene, o mercado de ação, chamado mercado de renda variável, não é? É um mercado basicamente composto por papéis de empresas representando o capital da empresa, e essas empresas podem valer mais ou valer menos, segundo os fatos econômicos se sucedam. E em função dessa sucessão de fatos, de repente você tem uma queda do papel, ou pode ter uma grande alta. É perigoso. Eu acho que você tem que ter um domínio da conjuntura econômica e tem que ter um domínio dos mecanismos que formam os preços das ações. A ajuda profissional é importante, não é, professor? Muito importante. Você nunca dispensa ao trabalhar com papéis na Bolsa de Valores, nunca esqueça de um bom consultor, de uma boa corretora, de alguém que possa orientá-lo nesse sentido e minimizar esses riscos, talvez até possibilitando ganhos maiores do que aqueles que normalmente você teria nos investimentos de renda fixa. No programa anterior, nós falamos com a ajuda do consultor financeiro Décio Pessequilo dos setores que podem ser mais rentáveis este ano na Bolsa. Agora, uma pergunta do João Aguiar, de Florianópolis, Santa Catarina, é quais os setores em que se deve fugir da Bolsa este ano? Luciene, o que está acontecendo conosco no Brasil? Uma situação onde nós temos um problema cambial muito grande. Nós temos o real muito valorizado em função dos fatos que já foram amplamente discutidos aqui e que estão relacionados à entrada muito forte de dólar no país. Com isso, muitos dos nossos setores exportadores de manufaturado perderam a sua competitividade. E, de outro lado, perderam tanto que perdem o mercado interno para os exportadores estrangeiros que aportam ao país com produtos muito mais baratos do que os produtos fabricados no Brasil. Os setores industriais, de manufaturados, de semi-manufaturados, que perderam esta competitividade devem ser, neste momento, entendidos como setores pouco atrativos na nossa economia. Professor, e hoje vamos falar sobre o crédito no Brasil, que teve um crescimento extraordinário nos últimos anos. Para isso, vamos ter a ajuda de um especialista no assunto, o economista-chefe da ACREF, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Nicola Tingas. Muito obrigada pela presença aqui no Cifras e Safras. Obrigado. E no próximo bloco vamos saber por que a quantidade de empréstimos no país cresceu tanto nos últimos anos. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.